Graça e paz, irmãos. Amém? Bom estarmos aqui novamente para celebrarmos, para escutar mais das mensagens sobre os nomes de Deus e o quanto isso é importante para nós termos esse conhecimento de quão poderoso o Senhor é em diversas situações. E é dessa forma que os nomes de Deus aconteceram e foram registrados em vários momentos, em várias situações, onde Ele foi realmente poderoso. E eu gostaria de ler um versículo que será o tema de hoje, que está em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes são aqueles, que têm a fome e a sede da justiça de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós temos essa fome e nós buscamos no Senhor, nós somos satisfeitos. Nós ficamos satisfeitos, nós somos preenchidos, e Deus completa a nossa vida de uma forma maravilhosa e de uma forma que não se compara com qualquer outra coisa que nós fôssemos buscar para trazer esse preenchimento no nosso coração. E eu te convido agora a você fechar seus olhos. Convido agora você a acalmar o seu coração. Eu imagino que seu dia tem sido corrido para os que voltaram a trabalhar, de acordo com essa flexibilização que nós tivemos. Muitos ainda permanecem em casa e muitas vezes, mesmo em casa, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós estamos desanimados muitas vezes. E eu gostaria que você acalmasse seu coração, para que nós possamos nos concentrar no Senhor e para que o nosso único objetivo tenha um foco tremendo, que é adorar o Senhor. Então é preciso que nosso eu venha a ser calado para que o Espírito Santo faça o poder. Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em tempos de angústia, em tempos de aflição, o Senhor sempre esteve conosco e nunca nos deixou. Então nós agradecemos por todo esse cuidado. E também, Senhor, nós queremos, após essa oração de agradecimento, nós queremos clamar para um momento maravilhoso na Tua presença, capaz de penetrar no nosso coração de uma forma tremenda. Tanto as canções quanto a mensagem possam ser ministradas no nosso coração, trazendo uma edificação sobrenatural do Senhor. Que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo e que a comunhão que muitas vezes nós sempre víamos de uma forma presencial possa ser conectada agora através do Espírito Santo, onde todas as partes que somos nós irão formar um corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça, onde Jesus Cristo é o príncipe da paz, onde Jesus Cristo é o nosso Senhor Todo-Poderoso. E nós clamamos para que o Espírito Santo venha visitar cada lar, cada cidade, de cada irmão que está aí nos assistindo e dos irmãos que futuramente terão a oportunidade de ver a ministração de hoje. Espírito Santo, clamamos por Ti nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção agora que diz Príncipe da Paz. Essa é uma canção que irá falar do quão poderoso é o nome de Jesus. Ele é santo, Ele é inigualável, Ele é realmente o nosso Príncipe da Paz, Ele é o nosso Senhor. Que você possa cantar com alegria no seu coração e na sua casa. Amém? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, Eu te ouço para sempre.
és Emanuel, és o grande eu sou. Tu és o Cordeiro que te salvou. És o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. És o meu Senhor, és o Rei dos Reis, és o Pai de amor, poderoso Deus. És Emanuel, és o grande eu sou. Tu és o Cordeiro que me salvou. És o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. És o meu Senhor, és o Rei dos Reis, és o Pai de amor, poderoso Deus, és Emanuel. és o grande Tu és eu Senhor, sou. Tu és o Cordeiro e não há que nada me igual a ti. salvou. És o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Aleluia, o Senhor é nosso príncipe da paz. E o príncipe da paz, Jesus, tem um reino. E nós somos o reino do Senhor. E essa canção diz que a igreja, ela vai levantar a sua voz e clamar o nome do Senhor. Porque o reino do Senhor é eterno. E todos irão se prostrar diante desse Senhor que é o nosso Jesus. Ele é o príncipe da paz. Esse reino, ele não se abala. Esse reino, ele não tem momentos baixos, momentos altos, nem decisões com um dia sim, outro dia não. É um reino firme, porque é o reino do Senhor. É um reino que a verdade reina, é o reino que o amor reina, que a graça reina, que o perdão, que a misericórdia do Senhor reina, que a bondade do Senhor reina. E todas essas coisas não se abalam por circunstância alguma. Porque Jesus, ele é o único Senhor desse reino. Ele é o único Senhor também das nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos isso, então as coisas no nosso coração e na nossa vida não se abalam. Porque nós somos pertencentes a esse reino. Amém? Vamos decantar isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, nós te adoramos e somos felizes em saber que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor traz consigo coisas que não se abalam por qualquer circunstância, que o Senhor traz em suas mãos todo o acolhimento que nós precisamos para nos achegarmos diante do nosso Pai. Jesus, nós te agradecemos, que toda a honra e toda a glória sejam entregues diante de Ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você caiu? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército. Graça e paz, queridos e amados irmãos, ao alcance da nossa transmissão nessa quarta-feira abençoada, de bastante calor em Guararapes, mas acho que no Brasil todo. Deus abençoe a cada um. Nós estamos celebrando ao Senhor e ministrando a palavra de maneira que os nossos corações sejam edificados. Nessas últimas quartas-feiras estamos trabalhando com os nomes de Deus no original hebraico, que revelam o caráter, né, a essência do nome de Deus, e quando ele se manifesta para ajudar e abençoar em uma situação, os pessoais do original lá, né, deram a ele um nome por aquela ação dele, por aquela manifestação. E esses nomes revelam um traço do caráter bondoso, amoroso, misericordioso de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Tsidekenu, ou o Senhor é a nossa justiça. Nós vamos basear a nossa leitura em Romanos, capítulo 3, do 19 ao 31. Mas esse nome de Deus em hebraico aparece em Jeremias 23, 5 e 6. Depois nós vamos ler. Romanos 3, 19 ao 31. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem foi entregue, pois o propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados.
Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Claro, claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Essa versão, nova versão transformadora, ela esclarece bem, né, alguns termos que nas versões mais clássicas deixam um pouco a desejar e tem que estar sempre explicando aqui. Ela vem bem clara, muito gostosa de absorver a leitura. Jeremias 23, 5 e 6, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome: o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. O Senhor é nossa justiça. Jeová Tsidkenu, né? O Senhor nos faz justiça. Há somente uma maneira de se ter um coração e uma vida limpos. Só mediante uma verdadeira união com Cristo, uma comunhão com Cristo. Só assim nós podemos viver uma vida justa e ter uma correta relação com Deus, porque Ele é a nossa justiça. Não só faz, mas Ele é a nossa justiça. Segundo aos Coríntios 5, 21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Na versão mais tradicional, fala aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca errou, nunca pecou, mas ele assumiu a nossa condição, ele se fez pecado, não pecador, se fez pecado, assumindo as nossas responsabilidades e transferindo para nós a sua justiça. Todas as versões, ou os nomes, os títulos dados a Deus, há uma aplicação que, ao ser realizado na nossa vida, produz efeitos, resultados que são muito bons. E é isso que faz a diferença de conhecer a Deus com essa característica, com essa manifestação. E Jeová Tsidkenu, a nossa justiça, ao conhecê-lo como tal e experimentar o seu cuidado, a sua proteção, a sua ação justificadora na nossa vida, isso produz confiança na sua palavra. No nosso interior, no nosso íntimo, produz confiança na sua palavra. E também produz convicção da nossa condição. Convicção da nossa condição.
do estado da pessoa diante de Deus. Por exemplo, é comum a gente superavaliar ou subavaliar a nossa vida, às vezes baseada em comportamentos ou escolhas. De repente a gente olha para alguém e, comparando a nossa vida com a dele, eu sou santo. E dependendo com quem eu comparo, eu sou um tremendo pecador. Mas qual é o equilíbrio? Qual é o certo? A única pessoa que tem condições de afirmar e determinar o real estado, a real condição de uma pessoa diante de Deus, é só Deus mesmo. Porque Ele é santo, Ele é justo, então Ele não vai nos dar menos do que precisamos e nem mais do que merecemos. Ele é justo. E a condição de ser aceito, ser perdoado e ser justificado, foi Ele que nos deu. Então não tem por que Ele subir ou baixar a mais ou a menos. Então a única avaliação verdadeira da nossa condição, do estado da nossa alma, diante de Deus, é Deus mesmo que dá. E ao conhecer Deus como nossa justiça, nós adquirimos confiança na sua palavra e a nossa convicção fica muito boa sobre o meu real estado. Eu passo a ter uma convicção de que eu estou aceito em Deus, que eu estou perdoado, que eu estou redimido, que eu sou filho, que eu sou amado, que Deus me ama extremamente. Mas isso não me dá nenhuma vantagem. Eu já tenho 10 anos de igreja e nunca fiz nenhuma besteira, então eu já tenho um crédito se eu fizer. Não altera nada. Deus nunca deixará de ser quem Ele é e nunca nos tratará diferente do que a sua graça e a sua misericórdia já propôs em Cristo Jesus. Ele é a nossa justificação. E só a título de esclarecer, eu amo muito ensinar essa doutrina da justificação. Quando eu faço o discipulado, o alimento forte, eu fico até torcendo para chegar na lição da justificação. Porque é muito preciosa, é muito interessante. E a doutrina da justificação é um preceito legal. Eu digo no sentido legal, no sentido de que, se você pegasse os argumentos num pecador perdido, que fez muitos pecados, muita coisa errada, pegar o diabo como um promotor de acusação, e ele é bom de argumento, e você pegar o plano de Deus para salvar esse pecador, perdoar os pecados, justificar os seus atos e dar a vida eterna, sem quebrar nenhum princípio de Deus e sem dar nenhuma margem para o diabo recorrer. Só Deus consegue fazer isso. Ele consegue fazer justiça e misericórdia no mesmo lance. E mais ninguém consegue fazer isso. Então, se o diabo levar Deus no tribunal, ou se a gente fosse assistir um julgamento do diabo pleiteando a alma de uma pessoa, e Jesus como advogado defendendo o plano de Deus, a obra que Deus fez para salvar, não daria a menor chance de apelação. Deus prova como o homem realmente pecou, como o pecado realmente foi grave, o delito ofendeu, mas como o preço foi pago com satisfação suficiente para não haver nenhuma demanda, tanto da santidade de Deus como da justiça de Deus, e das reivindicações do diabo de querer cobrar o pecado humano. Então, entender a doutrina da justificação faz um bem muito grande para qualquer cristão. Então, o aplicativo, o resultado de conhecer Deus como nossa justiça, é confiança na sua palavra, convicção da sua condição e do estado da pessoa diante de Deus. Sabemos que o problema do homem é a sua condição de pecador injusto. Não há nenhuma coisa que justifica as nossas práticas. Não adianta chegar, olha,
Eu sou fraco, o homem é fraco, eu fui tentado, o diabo é forte, a tentação é grande. Nada disso justifica. Né? A palavra de Deus revela a real condição humana diante de Deus. Só o que Romanos revela já mostra que é irremediável. O homem por si, sem o auxílio de Deus, sem aquela intervenção do plano de redenção, a condição humana era irremediável. Romanos 3, 9 a 12, por exemplo, diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, Paulo era judeu, né? Nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, debaixo do poder do pecado. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Foi essa condição que levou Deus a ter que elaborar um plano para resgatar, porque se fosse depender da turma cá embaixo, não tinha um sequer para dizer, esse é melhorzinho, dá para dar uma garibada e vamos fazer bom proveito dele. Não, não tinha. Por isso o plano de redenção, com Jesus se tornando humano, para ser um de nós, mas com condições de nos apresentar diante de Deus. A obra de Cristo permite justificar o pecador sem quebrar a lei e ainda com o apoio da lei. O projeto de Deus é tão bom, tão bem feito, que ele resolve o problema do homem sem violar a lei que condenava o próprio homem. Romanos 3, do 21 a 24. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem. Todos que creem, sem nenhuma distinção. Não importa se é judeu, se não é judeu. A única coisa que nivela é crer, é a fé. E para os dois lados. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. As versões mais comuns falam, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. É a justiça de Deus através de Jesus, sem distinção nenhuma, para nenhuma classe de pessoas. O Messias prometido firmaria o seu governo na justiça. Isso já era profetizado desde o Antigo Testamento. Isaías 9, 6 e 7. Pois um menino nos nasceu. É um texto bastante conhecido, usado no Natal, né? Nos cartões de Natal, nas felicitações. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Isaías 16, 5. Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. O caráter de Cristo profetizado, que ele era da linhagem de Davi, ele reinaria para sempre e ele sempre julgaria com imparcialidade, ele sempre usaria de misericórdia e de bondade. A graça de Deus possibilita
a justificação feita pela redenção, proposta como a propiciação no sangue de Cristo. Propiciação é a oferta, né, aquele sangue respingado, aspergido, que justifica e paga o preço. Tá? Romanos 3, 24 a 26. Mas Ele, em sua graça, Deus, né, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Ou seja, já estávamos no tronco para... Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, né? Se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deixa eu fazer um esclarecimento que eu gosto de fazer, que simplifica o entendimento sobre a doutrina da justificação. Aqui no Brasil, nas nossas leis trabalhistas, também escolares, quando você não pode ir ao trabalho, digamos, você adoeceu, ou algum impedimento legal, o aluno não pode ir à escola, no outro dia ele leva um atestado que comprova o fato, e então ele é abonado, ele é justificado. Aquele documento é anexado à sua pasta, e, por exemplo, ele não perde o ponto, ou não perde o dia de trabalho, ou não perde a aula, os direitos da aula. Se ele tinha prova naquele dia, por exemplo, a escola fica obrigada a dar a prova para ele em outro dia, em outro horário, porque a ausência dele está justificada. Veja bem, aquele documento apresentado não comprova que ele foi ao trabalho ou à aula, mas justifica porque ele não foi. De maneira que ele fica liberado de punição ou de qualquer sanção pela ausência. Então, o que Deus faz com a justificação é nos justificar. Deus não diz, não, faz de conta que nunca pecou, esquece isso, larga para lá. Não, pecou e foi grave. E a condenação para quem peca é a morte. E aí Jesus chega e se apresenta, eu morri por ele. As marcas provam que eu fui ferido e o meu sangue foi derramado para pagar o preço dele. Então, o pecador precisa morrer, e eu já morri por ele. Então, como Jesus morreu e ressuscitou, o problema está resolvido. O pecador está justificado e Deus está livre de ter que sentenciar o pecador, porque a conta dele está paga, e a justiça de Deus está satisfeita. Isso é justificação. Então, em nenhum momento a gente chega diante de Deus e Deus fala, você nunca pecou, você esquece, eu nem estou nem lembrando daquilo. Não, pecou, está registrado, é grave. Mas meu filho morreu por você, eu te vejo como santificado, como justificado, a sua conta está paga, você não me deve nada. E eu não recebo duas vezes. Por isso que quando a gente tenta fazer caridade, boas obras, ficar bonzinho para ganhar mérito diante de Deus, ele fala, depois do meu filho fazer tudo aquilo, você querer emendar? Não. O que Jesus fez, é por isso que a gente chama, quando a gente, às vezes os pregadores evangelistas usam essa expressão, né? Nós precisamos receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Único Senhor, bastante e suficiente Salvador. O que Ele fez é completo, é total, é suficiente, que não precisa de nenhum acréscimo. Tá? Então é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ninguém será justificado diante de Deus por obedecer às leis. Inclusive, as pessoas não imaginam que aquelas leis que Deus deu para Moisés, inclusive os 10 mandamentos, não foram feitas e não foram dadas para as pessoas obedecerem e serem salvas. Elas nunca tiveram esse propósito e não têm.
né? Ninguém será justificado diante de Deus por obedecer regras e leis. Romanos 3:20, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. O propósito daquela lei era mostrar o tamanho da santidade de Deus e a retidão que as pessoas precisam ter para viver, mas não suficiente para salvá-los. A salvação sempre foi pela graça de Deus através da fé em Jesus. Antes do Novo Testamento, antes de Jesus lá no Calvário, se cria num Cristo que morreria por eles, que haveria de vir. Nós, na Nova Aliança, olhamos para um Cristo que veio, mas a salvação sempre foi pela graça através da fé. Tá? Todos seremos justificados pela fé que exercemos, que colocamos em Cristo Jesus. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não por obediência à lei. Romanos 3:28. Quando Paulo escreveu a sua carta aos cristãos da Galácia, aos Gálatas, ele juntou essas duas verdades num versículo único que ficou muito bonito. É Gálatas 2:16. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada, que nenhuma pessoa, aliás, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Então, se uma pessoa viver até os 120 anos e nunca cometer nenhum pecado, nunca transgredir nenhuma daquelas leis da Bíblia, do Velho Testamento, as leis de Moisés e todas as leis, ele não será salvo. A lei não foi feita para salvar ninguém. Porque quando nós nascemos, todos os humanos nasceram descendência de Adão, depois que Adão já tinha pecado. Todos já nascemos caídos. Todos já nascemos do lado de fora do paraíso. Então, por mais que a pessoa seja boazinha, por mais que ela faça tudo que é certo, mesmo assim ela já nasceu do lado errado da cerca. Né? Eu gosto de contar uma história que eu mesmo inventei, de um fazendeiro muito bom, tinha uma fazenda muito linda, e ele era muito generoso, muito cuidadoso com seus funcionários, e pagava bem, pagava em dia, dava vantagens, benefícios. E um dia, um desses funcionários fez uma coisa muito errada mesmo, e ele teve que ser demitido. Ele não quis aceitar nenhuma condição que não justificasse a demissão. E ele foi então demitido. Do outro lado da estrada tinha uma outra fazenda, de um fazendeiro muito mau, perverso, explorava os trabalhadores, batia, tinha jagunço, alguns sumiam, ninguém nem sabia o que era, não pagava direito, o pessoal vivia debaixo da ameaça. Se tentasse fugir, era pior ainda. E ele fez uma proposta de trabalho para essa pessoa. E ele foi para lá, foi trabalhar lá. E lá nessa segunda fazenda, do fazendeiro mau, os filhos dele nasceram. E à medida que eles foram crescendo, eles ficaram sabendo que o papai já havia trabalhado na fazenda do outro lado, e que lá o homem era bonzinho, maravilhoso, ajudava. Veja bem, essas crianças não têm nada a ver com a história, não têm culpa nenhuma. Mas nasceram na fazenda errada. Então a salvação é assim, em relação ao pecado de Adão. Quem pecou foi Adão, quem fez a lambança foi ele. Mas ele mudou para a fazenda, de fora, ele tinha a fazenda Paraíso e ele foi para a fazenda... Não vou nem inventar um nome, não, deixa só a fazenda. E lá todos nós nascemos. O que Jesus fez
foi abrir uma negociação para contratar todo mundo que quiser sair de lá e vir para cá. Ele faz uma proposta: você quer vir trabalhar comigo? Eu pago as suas dívidas, eu acerto com o homem lá, e eu protejo vocês só têm que vir para cá. E aqui vocês vão viver com as regras de cá. E é claro que o dono, o fazendeiro ruim lá, vai ficar tentando atrapalhar a vida dos outros, querendo ainda obediência. Mas nós precisamos, então, confiar na obra que Jesus fez por nós. É isso que conhecer Deus como nossa justiça faz nas nossas vidas. Né? Então, qualquer que seja a dispensação, seja a da lei no Velho Testamento, seja a da graça, onde vivemos agora, a justificação é sempre pela fé. Romanos 3,30, existe um só Deus e Ele declara justos tanto os judeus como os gentios, tanto os da aliança como os de fora da aliança, tanto os da velha aliança quanto os da nova aliança, somente pela fé. Abraão, por exemplo, que é o pai dos judeus, pai dos hebreus, ele viveu mais de 400 anos antes de Moisés existir e receber as leis. Antes da lei e antes da graça que veio com Cristo. E ele foi justificado pela fé. Paulo ensina isso na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Não havia lei ainda. Deus fez uma promessa para ele, ele creu na promessa de Deus. Ele não obedeceu uma regra, um mandamento para ele receber o direito. Ele simplesmente acreditou. Então a fé veio muito antes da lei. Abraão foi justificado e se tornou o pai da fé por crer e não por obedecer alguma regra ou algum regulamento. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é outro aspecto interessante. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em doutrina não existe si, tá? Quando se discute doutrina, não existe si. Mas vamos inventar um aqui só para eu ilustrar. Imagina que Jesus tivesse morrido na cruz, mas não tivesse ressuscitado. Hipoteticamente, claro, isso não existe em doutrina, mas os nossos pecados teriam sido pagos pelo sangue de Jesus que foi derramado. Só isso, mas nós não teríamos o direito de ir para o céu e de vida eterna. Ficamos com a conta paga, mas morre por aí o assunto. Ele morreu por causa dos nossos pecados e pagou o preço do nosso pecado. Mas quando ele ressuscitou, ele nos justificou diante de Deus. Ele se apresentou diante de Deus. E a Bíblia diz que até hoje ele está lá diante do Pai, intercedendo pelos que creem nele. Então, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. 4:25. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. A justificação é um dom de Deus, ou seja, um presente que Deus nos dá em Cristo, né? Que é mais eficiente do que a ofensa. O pecado humano causou um estrago, uma ofensa muito grande. Mas o sacrifício de Cristo ofereceu uma eficiência muito maior do que o estrago. Inclusive, há um texto na Bíblia que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sacrifício de Cristo é suficiente, é bastante. A ofensa foi grave, mas o sacrifício de Cristo suplanta tudo isso com sobra. Né? Então, é um grande presente. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e essa justificação é um dom, é um presente de Deus, e muito mais eficiente do que a ofensa, do que o pecado.
Romanos 5, 15 e 16, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. O dom é maior do que a ofensa. O sacrifício de Cristo supera todas as coisas. E, digamos assim, para botar um ponto final e passar a régua, o apóstolo São Paulo ensinou que o fim da lei, ou o propósito final da lei, como eu disse, a lei não foi dada para salvar ninguém, o fim da lei é Cristo. O propósito final da existência da lei é levar as pessoas, né, àquele que crê. Levar aquele que crê àquele que pode salvá-los, que pode perdoá-los. Romanos 10, 4 fala, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. 10, 14 de Romanos. A versão mais tradicional fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu costumo fazer uma comparação da lei e da graça de Cristo, ou do Evangelho, podemos dizer assim. A lei é como um espelho. Se você for na frente do espelho e se pentear, se arrumar todo, e você vê que está tudo pronto, tudo alinhado, tudo certinho, você sai todo feliz que você vai para o culto, ou vai visitar alguém, vai dar uma passeada, e você está nos trincos, você está bonito. A hora que você sai, digamos, do quarto, se um brincalhão estiver na sala e falar, mas que cara suja é essa? Você, como assim? Sua cara está suja de carvão. Por mais que você tenha acabado de sair da frente do espelho, e você viu que estava tudo ok, agora sujou tudo. Você não vai acreditar em você mais, você vai voltar no espelho para comprovar. Por quê? A imagem que o espelho passa não é permanente. Ela só dura enquanto você está de frente ao espelho. Você saiu, já não vale mais. O que isso significa? É a tentativa de obediência à lei. Você faz, mas tudo que você faz nunca é suficiente, não dá para confiar. E outra, se alguém te falar que a sua cara está suja de carvão, ou de qualquer outra coisa, e você voltar ao espelho, e você constatar que é verdade, você pode ficar lá o resto da noite, ou o dia inteiro, que o espelho não vai fazer nada, ele só vai te mostrar que está sujo. Não é função do espelho limpar a sua testa, a sua cara. Isso é problema para água e sabão. Então, se um pecador fica olhando para a lei só vai dizer, você está condenado, você está condenado. E se você continuar aqui, tu vai para o inferno, tu está condenado. Mas eu estou com medo, mas você está condenado. Mas o que eu posso fazer? Você se vira, eu só posso te mostrar que você vai para o beleléu. Justificar, perdoar, salvar, resgatar, é com a graça de Deus, é o perdão de Deus, é o Evangelho. E só Jesus faz isso. Então a lei mostra que somos pecadores, e ela mostra, se você quer a solução, é Jesus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei confirma que eu sou pecador e que, por causa dos meus pecados, eu sou condenado. E ela aponta, a única solução que existe é Cristo. Ele cumpriu a lei por você. Você não pode cumprir, mas ele já cumpriu por você. Então, o fim da lei é Cristo. O propósito final da lei é Cristo. O conflito de quem conhece isso, de quem já ouviu, já fez alimento forte, já passou por essas doutrinas, conhece Deus como Jeová Tsidkenu,
mas não consegue viver à altura desses ensinamentos, ele não consegue confiar nisso. Ele não consegue acreditar na sua condição diante de Deus, conforme a palavra de Deus ensina. Qual é o fator de conflito? Basicamente, 3 coisas. Primeiro é inveja dos ímpios. Que coisa, hein? A pessoa que não pode acreditar em Deus como seu justificador, como sua justiça, ele passa a ter inveja dos ímpios. Segunda coisa, ele passa a ser excessivamente analítico e crítico. Ele fica olhando tudo tintim por tintim. Por que é assim? Por que é assim? Por que assim dá certo? E por que assim não dá certo? Por que comigo só acontece assim? Ele fica extremamente analítico e crítico por causa dessa falta de confiança na palavra de Deus e no que Deus já declarou. E uma terceira coisa, ele passa a viver em função de seus problemas. É aí que a coisa complica. É aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Ele está mal e ele só se concentra no seu próprio estado. E ele não consegue resolver e não vai parar de rodar nunca, porque só Jesus justifica, só Jesus salva, só Deus pode justificar. E ele não consegue confiar. Deus diz isso na palavra, mas ele não pode confiar na palavra. E ele não confia na palavra e ele olha para as pessoas. E quando ele olha para um cristão e ele olha para um ímpio, ele fala, mas não vale a pena. Tem uma história na Bíblia, registrado no Salmo 73, Asaf, que escreveu esse salmo, ele era um dos ministros de louvor. Havia 3 ministros de louvor na época do rei Davi. E Asaf era um deles. E eles comandavam todas as equipes. Então ele era, digamos assim, no país inteiro, ele era entre as 3 pessoas mais importantes no culto a Deus, em conduzir o povo no culto. E ele passou por alguma crise, por alguma situação, e aquilo quase o afundou. O Salmo 73, ele escreveu ao passar por essa crise, e ele contou a experiência dele. Eu vou ler do 1 ao 3, e depois eu vou ler um outro verso. Olha o que ele diz. Aqui no Salmo 73, ele descreve com muita precisão essa realidade do conflito de quem não pode confiar em Deus como sua justiça, né? De quem esquece que Jesus é Jeová Tsidkenu, a nossa justiça. Salmo 73, 1 a 3, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Lembra que eu comecei esse ensinamento falando que a única maneira de ter uma vida limpa e um coração puro é em estreita comunhão com Deus? Olha como é que ele começou o salmo dele. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Se você ler os próximos versos desse salmo, até lá no verso 13, ele faz uma declaração, e ele mostra como é a vida do cristão e como é a vida do ímpio. O cara falando mal de Deus, fazendo pecado, fazendo macumba, fazendo coisa errada, e a fazenda dele multiplica, o gado dele ganha prêmio todo ano. O pasto dele está sempre verde, os meninos dele estão sempre gordos, os meninos estão indo para Disney, e você... Dá uma olhada lá no Salmo 73, até o verso 13. Ele mostra detalhe por detalhe a comparação. O coração dele ficou tão amargurado que ele falou, eu sou ministro de louvor, sou um homem importante, eu comando aqui, ganho relativamente bem e vivo numa pindaíba terrível. E olha as pessoas que nem vêm no culto, nem servem a Deus, não obedecem os mandamentos de Deus. Olha, como é que é? E aí ele falou, eu quase caí por causa disso. Fiquei observando a vida dos outros, fiquei observando... Né? Do verso 14 até o 19, ele fala, o dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo.
Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário. Isso lá no Velho Testamento corresponde para no Novo Testamento. Eu melhorei a minha comunhão com Deus. Hoje, o santuário somos nós. Entrar no santuário hoje é se aproximar de Deus, é melhorar a nossa vida devocional, melhorar a nossa intimidade com Deus. Então ele disse, essa crise toda durou até que entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Ele foi continuar olhando a vida deles e ele viu que o fim deles é triste. Toda essa segurança, toda essa ostentação que eles têm, é tudo falso, é tudo passageiro, é tudo para aqui e para agora. E na hora da morte, na hora da angústia, eles não têm aonde recorrer. E alguns deles diriam que daria tudo por um momento de alívio. Mas não é com dinheiro, não é com coisas que você encontra paz com Deus. Aí ele viu a diferença entre uma coisa e outra. Romanos 10, de 4 a 13, mostra que o que é a solução de Deus para quem quer ser justificado em Cristo. Ou a gente justifica a gente mesmo fazendo obras, fazendo obediência a mandamentos, a regras, e isso não vai funcionar, ou a gente aceita o modelo de Deus. Aqui, em Romanos, nesses textos, diz o seguinte, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Pois dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você pegar o texto do Romanos 10, do verso 4 até o 13, você vai encontrar um pouquinho mais completo. Eu só li aqui do 8 ao 13 agora. Mas do 4 ao 13 ele fala sobre essa tentativa da pessoa querer se justificar, mas se você aceitar o propósito de Deus. Né? O Evangelho foi anunciado, a mensagem da fé é quem crê com o coração e confessa com os lábios será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero aplicar aqui para os nossos corações a importância da justificação em Cristo e de ter Jesus como Jeová Tsidkenu. Primeira coisa, ser semelhante a Cristo é o alvo de Deus para todos os seus filhos. Toda pessoa, quando nasce de novo, Deus tem um alvo para ele, que é ele ir crescendo espiritualmente até chegar à estatura espiritual de Cristo, se tornar semelhante a Cristo. Romanos 8, 29 e 30, pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornarem semelhantes a seu filho, a imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, o mais velho, né? Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Olha aí. Esse é o modelo de Deus. Ele nos chama, nos salva, nos perdoa, nos limpa, nos justifica e depois vai nos glorificar. Nós falamos sobre isso domingo, no culto sobre
a eternidade, a glória de Deus e a eternidade. Seremos glorificados na volta de Cristo. Segunda coisa, o sacrifício de Cristo nos liberta do pecado. Não é a obediência a regras e a mandamentos que quebram o poder do pecado nas nossas vidas, mas é o sacrifício de Cristo e a nossa fé nele. 1 Coríntios 1,30, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante dele, nos santificou e nos libertou do pecado. Aquele fazendeiro malvado que eu falei para vocês é o pecado. E ele exercia um domínio tirano sobre a pessoa. Jesus vai lá, compra, paga o preço e transporta para o outro lado. É ele que liberta. Sem Jesus não há libertação. Qualquer libertação que não for feita por Cristo, né, ele mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação sem Jesus não é libertação verdadeira e nem duradoura. E a terceira coisa, nós, agora, após o novo nascimento, estamos mortos para o pecado. Ao sairmos de lá, rompemos definitivamente os nossos laços com o pecado. Agora, não podemos deixar que ele volte a governar a nossa vida. Digamos, você voltou para a fazenda de cá, mas o cara de lá ainda está dando ordem ainda. Você não pode deixar isso acontecer. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que o pecado reine. Reinar é atividade de rei. E rei não pede, manda. E o pecado quer fazer isso. Se você deixar, por isso que Jesus é o nosso Senhor. Ele tem autoridade sobre nós e ele diz o que podemos e o que não podemos. A gente não pode aceitar a ordem de outro senhor. Não se serve a dois senhores. Então, a gente não pode aceitar o pecado da ordem para nós. Quando alguma coisa começa a te escravizar, começa a te dominar, e aquilo é contrário à palavra de Deus, você tem que tomar uma providência. Como é que você é servo de Cristo e está recebendo ordem, está sendo dominado, está sendo controlado por outra força contrária à de Cristo? Você tem que chegar para ele e dizer, Jesus, tem alguém me forçando a barra aqui e eu estou perdendo o controle. Então, não deixe o pecado reinar no seu corpo, nos seus membros, e fazer você viver escravo de novo do pecado. Amém? Pai, nós oramos agradecidos por ter o Senhor como a nossa justiça e o nosso justificador. Reconhecemos a verdade da Tua palavra, que os nossos pecados foram muitos, foram graves, e nós merecíamos de fato a condenação. Mas Jesus assumiu essa condição e nos deu a sua justiça, nos deu o privilégio de sermos abençoados pela salvação, pela santificação e podermos ser aceitos diante do Senhor, e não só diante do Senhor, mas adotados legitimamente na família como filhos. E como filhos somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado por ser a nossa justiça e o nosso justificador. Te conhecemos e reconhecemos a Jesus como Jeová Tsidekenu, aquele que, com o seu sacrifício, com o seu sangue derramado na cruz, nos comprou, nos lavou, nos purificou, nos redimiu. Redenção é completa libertação por preço pago, e o Senhor pagou totalmente, a totalidade da nossa conta, da nossa dívida, e agora nós pertencemos a Ti. E Te agradecemos por esse privilégio e por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos ungir, como fazemos semanalmente, e você aí em casa, unja os familiares, as pessoas que estão participando com vocês, né, para a saúde, para a cura, para Deus confirmar, né, a bênção que Ele já tem dado, né,
inclusive a justificação também justifica nós sermos abençoados com saúde, com cura, com prosperidade no trabalho, nas nossas atividades, porque foi para isso que Jesus se deu por nós. Pai, nós oramos abençoando cada família, cada lar, cada pessoa que está participando dessa transmissão e receberam a unção com óleo, que representa a ação do Seu Espírito Santo para produzir saúde, cura, abençoar o trabalho, as atividades, as suas fontes de renda, que eles sejam prósperos e abençoados, porque o Senhor ganhou esse direito para eles lá na cruz. Não aceitamos o império das trevas ou do pecado reinar nas nossas vidas e cortar as bênçãos que o Senhor tem prometido e garantido para nós em Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos nossos familiares, obrigado pela prosperidade do Senhor que vai chegar a todos eles. Nós oramos, nós entregamos e nós recebemos a Tua bênção e o Teu favor em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês em todo o território nacional, em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.